Antes de começarmos, alguém quer sair? Este é O Soldado Invernal, talvez o filme mais popular do universo Marvel até hoje. O que há neste filme que fez com que ele perdurasse por tanto tempo? Simples, ele trouxe uma abordagem diferente para uma história comum. O Soldado Invernal não é um filme típico de super-herói, mas sim um thriller de espionagem com super-heróis. Essa abordagem narrativa é a maior lição que o MCU tentou ensinar de forma consistente e mesmo assim ninguém quer ouvir, incluindo outros projetos do próprio MCU. Agora posso estar louco, mas acho que você está tentando mudar. O universo cinematográfico Marvel é o primeiro universo compartilhado formado só por filmes de longa-metragem. Sim, havia os monstros da Universal ou franquias de terror da Hammer que duraram bastante tempo, mas aquelas tentativas de construir um universo não chegaram nem perto do alcance e da amplitude com que o MCU começou, muito menos do que conseguiu realizar com sucesso. Em 2008, com o lançamento de Homem de Ferro, a Marvel fez uma proclamação grandiosa. Eles iriam construir um crossover com seus maiores personagens, formando uma equipe chamada Os Vingadores. Eles fariam isso lançando o Incrível Hulk, Thor, Homem de Ferro, 2 Capitão América, o primeiro Vingador e depois reunindo esses personagens em Os Vingadores. Com a recepção mediana de O Incrível Hulk e críticas negativas a Homem de Ferro 2, era preciso agir rápido. Kevin Feige, principal responsável criativo da Marvel, percebeu que precisavam mudar rapidamente a abordagem. Eles não podiam padronizar a abordagem das narrativas, era preciso destacar os aspectos de gênero dos filmes. Olha, eu sei que você acha que eu não consigo fazer isso. Isso não é um beco, Steve, é guerra. Nas ideias iniciais do filme Capitão América, o primeiro ato se passaria na Segunda Guerra Mundial e o restante nos dias atuais. No entanto, após várias reescritas com as quais ninguém ficou exatamente satisfeito, ficou claro, eles precisavam ambientar o filme inteiro nos anos 40. Tinha que ser o resgate do soldado Ryan ou o mais longo dos dias com o Capitão América. A ideia foi muito bem aceita. O filme pode não ter sido perfeito, mas foi o sinal que o estúdio buscava. Com criatividade e avanço impressionante na primeira fase, todos embarcaram. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. O filme de origem da Marvel seguia uma fórmula bem rígida. Quando passaram a investir em colocar esses heróis em outros gêneros, além dos filmes de super-heróis tradicionais, as coisas começaram a dar certo. A fase 2 teve Homem de Ferro 3, uma visão desconstrutivista do herói. Thor, O Mundo Sombrio, o thriller Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Era de Ultron e Homem-Formiga. Guardiões é um exemplo perfeito desse fenômeno de mistura de gêneros. É basicamente um filme de Star Wars ambientado no MCU. É uma fantasia épica espacial sobre um grupo de desajustados tentando salvar o universo de um tirano maligno. Parece familiar? Peter Quill é tipo um Han Solo desastrado, né? Esse filme tinha tudo pra fracassar. Ninguém pediu um filme dos Guardiões da Galáxia, mas com roteiro afiado, direção inteligente e a ideia de fazer um super-herói pirata espacial, foi um sucesso absoluto. O povo dele é totalmente literal. Metáforas não farão sentido para eles. Nada passa por cima da minha cabeça, meus reflexos são rápidos. Até o Homem-Formiga incorporou o gênero, sendo um filme de assalto cômico, parecido com Sneakers, de Robert Redford, mas com poderes de encolhimento. Apesar de não ter o sucesso de Guardiões, ainda é uma comédia divertida. E quem diria que Brian Fontana ficaria tão forte? Eles já fizeram estudos, sabia? 60% das vezes funciona todas as vezes. Filmes da fase 2 que não seguiram essa ideia, como Ultron e O Mundo Sombrio, melhor nem comentar. Ultron é relevante para os próximos lançamentos do MCU, mas é esquecível, e O Mundo Sombrio é apenas doloroso. Veja os universos cinematográficos rivais. Quantos deles tentaram essa jogada de fazer um filme de gênero que simplesmente tem superpoderes? Não muitos. A primeira fase do DCU teve O Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Todos filmes de super-herói bem diretos. Esquadrão Suicida claramente foi pensado como um filme de guerra ao estilo 12 Condenados, só que com super-heróis, mas não seguiram essa ideia. Na verdade, de todos os filmes do DCU que foram produzidos, Aves de Rapina parece ser o que mais segue essa linha. É um suspense policial urbano e sombrio com pessoas com poderes. É uma mistura de Chinatown com Deadpool, mas não foi sombrio o bastante como um suspense policial urbano para cumprir essa promessa.
Mesmo analisando mais a fundo, o Universo Sombrio, tentativa da Universal Studios de criar uma rede de filmes baseada nos clássicos monstros dos anos 1930, teve efeito contrário. Era uma franquia de filmes de ação de super-herói que usava a estética dos monstros. Você tinha uma múmia, Dr. Jekyll e Sr. Hyde e um Indiana Jones do mal, todos misturados em um filme de ação. Eles abandonaram completamente o terror, exceto como um enfeite narrativo. Tragicamente, não foi muito bom, e todo o experimento morreu antes mesmo de ter a chance de viver. Mas dá pra ver como isso poderia ter funcionado. É uma abordagem interessante, só que com uma execução falha. Já os filmes dos vilões do Homem-Aranha da Sony são ruins em todos os aspectos. Acho curioso que o primeiro filme do Venom seja quase uma comédia de parceiros, com Venom e Ed como alívio cômico e o sério, mais ou menos. Mas Morbius? Nada naquele filme funciona. Isso é um erro, mas eu posso consertar. Até filmes como Bloodshot, que tentou iniciar um universo, ou a franquia Velozes e Furiosos, têm sucesso quando usam influências de gêneros inesperados. Quando falham, é porque seguem clichês já conhecidos sem sucesso. Por mais estranho que seja dar uma nova origem ao protagonista principal da sua franquia 4 filmes depois e isso funcionar, Velozes e Furiosos é ótimo, Bloodshot nem tanto. É uma tentativa mediana de criar uma franquia de super-heróis. O público contemporâneo é extremamente inteligente. Eles foram condicionados por quase 2 décadas de filmes de gênero de alto orçamento e alta qualidade dos grandes estúdios, além da proliferação massiva de jogos AAA, a entender e processar instantaneamente narrativas de gênero com conceitos complexos. Hoje não estamos mais nos anos 80, quando executivos achavam ousado demais o justiceiro usar camiseta de caveira. O fato de que a fase atual do universo cinematográfico da Marvel é toda construída em torno de multiversos já é uma grande mordida da maçã. Além disso, até as avós entendem o que ocorre, mostrando como o público está muito mais educado sobre o gênero. Por isso, é fundamental que as franquias tratem o público com respeito e consideração. Você percebe quando um estúdio ou diretor tenta te enganar? Não é divertido. Os clichês dos super-heróis estão tão estabelecidos e desgastados que já atingem níveis de exploração repetitivos. Eu sou o Batman. É por isso que é importante buscar inspiração em áreas incomuns ou ainda não exploradas da narrativa. O conceito de super-herói existe porque outros gêneros foram censurados e desapareceram devido à autoridade do Código dos Quadrinhos nos anos 50. Você não podia ter as palavras vampiro, lobisomem ou zumbi no título de um livro. Não precisamos nos aprofundar nisso agora. É irônico que super-heróis, que salvaram os quadrinhos, agora precisem de elementos de gêneros antes rejeitados por serem maduros demais. Mas a Marvel é tão suscetível ao aumento de escopo quanto qualquer outra. Shang-Chi é um exemplo perfeito de como a Marvel se tornou vítima do próprio sucesso. A maioria dos outros universos cinematográficos teve dificuldade em alcançar a era inicial do MCU. Shang-Chi parece, à primeira vista, um filme de artes marciais, inspirado na aclamada, porém underground, série de quadrinhos As Mãos Mortais do Kung Fu. O fato desse filme ser um blockbuster de 200 milhões de dólares que culmina com o protagonista montando um dragão já diz tudo sobre como eles estão buscando o maior público possível. Ao invés de recriar fielmente o que fez os quadrinhos funcionarem, como fizeram na fase 1, Shang-Chi deveria ser um filme de artes marciais de 50 milhões de dólares, estrelado por alguém que pudesse, de forma convincente, ser um sucessor do legado de Bruce Lee. Quem é você? Nós dois sabemos que não é bem isso. O filme é muito divertido e queria ter visto Shang-Chi de novo antes de Vingadores, Dia do Juízo Final. Mas o filme não representa o ideal platônico de adaptação do Kung Fu. Esse é o dilema do cenário cinematográfico atual. É uma disputa entre grandes estúdios tentando extrair o máximo de retorno financeiro de personagens que existem há 80 anos, o que é possível, e cineastas tentando criar visões únicas que conectem emocionalmente com o público. Você pensaria que esses dois grupos estariam juntos, mas normalmente não estão. Se observar o histórico dos diretores escolhidos pela Marvel no início, verá que eram pessoas que sabiam atuar no sistema, mas mantinham sua própria voz. Agora há menos diretores experientes ou autores, e mais pessoas de confiança da empresa ou diretores de TV dispostos a realizar a visão editorial da Marvel. Encontrar o equilíbrio entre a expressão artística e as realidades financeiras de um dos meios mais caros do mundo é algo com que todo artista que trabalha em Hollywood precisa lidar.
Mas parece que estamos vivendo em uma era distintamente sem graça, onde ninguém sequer quer tentar assumir os riscos que o universo cinematográfico da Marvel no início assumia com tanta facilidade. Um dos fatores para isso foi que os primeiros produtores dos estúdios Marvel criaram o Comitê Criativo da Marvel, contratando 5 ou 6 escritores de quadrinhos renomados para supervisionar o universo. Mark Miller, Brian Bendis, Joe Quesada e Matt Fraction davam feedback nos primeiros rascunhos dos roteiros e ajudavam a direcionar tudo para caminhos mais criativos. Durante o auge da fase 3, o Comitê Criativo e Kevin Feige divergiram sobre como lidar com o clímax da Guerra Civil do Capitão América. No fim, o grande Kev usou seu poder político para dissolver o Comitê Criativo, que nunca mais foi restabelecido. Por que você faria isso? Estamos no fim do jogo agora. Os filmes de super-heróis dominam tanto a cultura pop atualmente que faz sentido comercial e criativamente incorporar elementos de outros gêneros para garantir sua longevidade. Quem quer comer sempre a mesma comida? Ninguém, e esse é justamente o problema de Hollywood. Esses blockbusters de quadrinhos não vão tão bem como antes, pois seguem a mesma narrativa. Precisamos de mais diversidade nas histórias. Marvel, corrente contínua até Star Wars e várias sagas de fantasia com narrativas interligadas. Todos eles precisam buscar influências em áreas inesperadas, e se não fizerem isso, sinceramente, pode significar o fim de tudo. Atualmente, as pessoas vão menos ao cinema, o que faz sentido, já que os filmes estão mais sem graça. No entanto, com alguns ajustes e escolhas inesperadas, tudo isso pode mudar. Dedos cruzados para que vivamos nesse futuro e não naquele para o qual, ao que tudo indica, estamos caminhando rapidamente. E bem, isso é tudo que temos para este episódio. Mas o que você acha? Qual filme de super-herói teve a influência mais inesperada? Conte pra gente nos comentários abaixo e, como sempre, curta, comente e se inscreva para mais vídeos do Nerdstalgic como este.